Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Smart Ambientes Planejados. Hoje nós estamos tendo o privilégio de receber a Isabela, arquiteta, representando a empresa Isa de la Volpe Arquitetura. Isabela, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente tem um tema extremamente interessante, que é designer. E Isabela, sinta-se à vontade, nos fale um pouquinho de você, da sua empresa. Legal. Bom, como o Marcel disse, sou a Isabela, estou atuando na área aqui faz 8 anos, como Isa da Volpe Arquitetura. Assim que eu terminei a faculdade, resolvi me aventurar na área, então montei o escritório. E sempre tive essa idealização que quando montasse o escritório chamaria Isa de la Volpe. E então, desde então, estou no mercado. Comecei com uma empresa pequena, escritório pequeno, eu mesma, não tinha mais ninguém. E hoje nós já crescemos, já temos 10 colaboradores. Então, temos uma prospecção bem legal aí para os próximos anos. E estamos aqui na área da arquitetura, nos aventurando. Primeiramente, quero agradecer também, junto com o Marcelo, que está aqui com a gente, tá? A gente é um parceiro já de alguns anos, né? Então, eu sou feliz, né, Marcelo? Ela lembra da gente quando vai passar um projetinho para nós, né? Uma super parceira da Smart Ambientes Planejados. Com certeza. Mas hoje é dia de falar de você. Legal. E a primeira pergunta mesmo, aquela que eu adoro fazer, é o que te inspirou a você seguir arquiteta, a ser uma arquiteta que atua tanto no segmento aí de desenvolvimento de projetos? O que te inspirou? Legal. Bom, nós, né, que somos de mais que 30 anos, né? Já não pegamos essa geração da informática, né? Nós migramos no meio isso pegou a gente no meio ali, né, da nossa adolescência. Então, quando eu era criança, que eu estava começando com esse negócio de, o que eu quero ser? Eu, sei lá, sempre falava uma coisa, médica, enfermeira, veterinária, porque eu não conhecia a profissão do arquiteto. Eu não sou de uma família que tem arquitetos, engenheiros, pedreiros, construtores, nada disso. E nesse meio tempo, acho que eu tinha por volta de 5, 6 anos, meus pais compraram um terreno para construir. Então foi meu primeiro contato com terreno, Sim. com projeto, com loucura. obra. E eu me apaixonei de uma maneira, com 4, 5 anos eu comecei a me aventurar, e aí a minha mãe comprava aquelas revistinhas, arquitetura e construção, né, para tirar ideia de decoração, de projeto. E ali eu comecei a me aventurar com aquelas revistas, carregava para cima e para baixo, comecei a copiar aquelas plantas. Então foi meu primeiro contato. Eu não tive uma inspiração externa, assim, de um arquiteto, que depois eu fui conhecer, Oscar Niemeyer, né, e tantos outros arquitetos famosos do Brasil e do mundo, mas não foi esse o meu motivo inicial. Foi o contato, assim, eu conheci um terreno, eu achei sensacional uma obra, tanto que eu lembro, eu tenho uma recordação e tem foto até disso. Eu com 6, 7 anos, fazendo a primeira concretagem de baldrame da obra, eu lá com meu pai, toda lá vistoriana, achando o máximo, só faltava um capacetinho, Então é exatamente isso. E aí eu me apaixonei tão forte pela área que eu comecei a brincar de escritório. Então eu tinha uma penteadeira, né? Agora nem se usa mais tanto aquelas penteadeiras antigas, assim. E eu sentava ali na frente, eu pegava a folha de sulfite e eu era a cliente e eu era a arquiteta. Então eu vendia para mim o projeto. E assim foi a virada de chave assim na minha cabeça. E daquele momento em diante eu falei, não, eu vou ser arquiteta. Eu me aventurei, fui fazer técnico em construção civil, para ir me aproximando da área, e aí terminando o técnico fui para a faculdade, e aqui eu fiquei, e estou até hoje. Quanto tempo já? Olha, aqui eu fiz o técnico, eu entrei com 15 anos, então eu estou agora completando de área mesmo, se a gente for pensar, 19 anos. Não como arquiteta, desde que eu iniciei, que eu ingressei como técnico, né, que no técnico foi o primeiro contato mesmo oficial, onde eu comecei a estudar, fazer desenho técnico, né? Aprender a desenhar uma planta. Aí eu me formei no técnico, eu comecei já a trabalhar na área. Só que eu me aventurei um pouquinho em outras áreas. Então eu participei um pouco da engenharia civil, fiz um pouco de projeto de gás, projeto de hidráulico, elétrico. Então isso é legal também, que me trouxe uma bagagem muito grande. Quando eu vou pensar o projeto arquitetônico, eu já penso tudo isso junto, né? Então não deixo só para o engenheiro sofrer depois. Então eu trouxe essa bagagem, porque eu trabalhei um pouco nesses escritórios, e aí eu ainda ficava um pouquinho na dúvida, né? Porque foi uma época que o mercado estava um pouco incerto para arquitetura no Brasil. Aí eu falei, nossa, eu vou para arquitetura, vou correr o risco, ou vou para engenharia, que eu vou ter mais certeza de um trabalho numa empresa grande e tudo mais. Eu falei, não, eu vou para arquitetura, sempre foi meu sonho, e vou correr atrás e vai dar certo.
A gente fala, a arquitetura é uma área muito abrangente, né? Sim. Cenografia, Sim, topografia. exato. O pessoal pensa que topografia não está ligada à arquitetura. Sim, Tá. exato. O urbanismo, que depois eu fui conhecer na faculdade. É uma área sensacional, mas eu também não trabalharia com urbanismo. Eu gostava da faculdade, mas... E quando, assim, eu pensava em arquitetura nos meus 17, 18 anos, eu pensava só em casa. Eu não tinha toda essa noção dessa abrangência. Depois que eu fui conhecer, arquiteto faz cenário, né? Arquiteto monta casas de novela, casas de filme. Nossa, que legal, tem um monte de coisa, né? Acabei ficando no residencial aqui, que eu peguei mais experiência e estamos firme e forte. E quando o cliente procura você para fazer um projeto arquitetônico residencial, o que você, na primeira entrevista, você fala com ele? Qual é a primeira pergunta que você faz para ele? Para fazer o briefing? Sei. Olha, eu sempre pergunto o que eles estão almejando, o que eles almejam, qual que é o sonho deles para aquela casa, né? Então, o que eles gostam, qual que é o hobby. Inclusive, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está pensando numa casa, né, preciso de uma área de lazer enorme, mas nunca fez um churrasco, não gosta de churrasco, não faz churrasco, né? Então, às vezes você pensa, eu preciso atender o mercado com esses pontos, mas não é a vida da pessoa. Às vezes a vida dessa pessoa é ver filme, adora ver filme, sentar numa sala fechada. Então, para mim, é muito importante isso. Quem é o cliente, o que ele espera e o que ele gosta de fazer. E aí, sim, a gente vai pensar a casa dele de acordo com esses pontos principais. Não só o que o mercado pede, exige. Estudo de perfil. Sim, exato. Inclusive, o que eu mais gosto é de ter um papo assim, descontraído com os clientes, mesmo para entender o perfil. Às vezes eu falo, viu, posso ir na sua casa? Vamos fazer uma reunião na sua casa ao invés de você vir no escritório? Porque na casa dele eu vou entender tudo que ele usa. Eu vou ver os pontos, eu vou ver aquele móvel ali, é interessante para ele, ele gosta de colocar ali uma chave, uma carteira. Então é bem interessante ter essa vivência junto com o cliente, porque afinal a casa é para ele. E quando a gente entra no perfil da família, consegue ter essa leitura, o índice de acerto é muito maior. Inclusive, quando eu consegui implantar e entender esses pontos, a gente hoje em dia trabalha assim com um anteprojeto com pouquíssima correção. Eu consigo trabalhar com índice de assertividade muito alto já na primeira ou segunda proposta. Justamente por conta desse briefing bem feito, dessa leitura de perfil. Isso é muito importante para a gente dar seguimento. Nossa, mas visitar a casa do cliente é uma sacada boa, hein? Sim, fácil de desenvolver. É verdade. Às vezes, e a maioria, assim, é super receptivo. Nunca tive nenhum que falar, não. Sempre você fala, vem, pode vir, eles mostram e falam, eu gosto dessa mesa assim, ou então tem um apego com o móvel, essa cristaleira herdei da minha avó, sabe umas coisas. E às vezes no falar, eles esquecem, tá numa reunião ali, você pergunta, você tem algum móvel? Não, acho que não. Aí quando você vai na casa que ele se solta, né? Aí ele fala, não, olha isso aqui, tem um sentimento e tal. Então é muito interessante. Se torna amigos. Sim, se torna amigos. Legal. Sobre a harmonia, quando você faz uma entrevista, né, você disse que agora você visita a casa do cliente. Então, sobre a harmonização da casa, quais são os fatores que você prioriza? Vamos dizer assim, segurança, a estética, a acessibilidade. Qual a prioridade na harmonia? Olha, também vai variar de acordo com o perfil do cliente, porque a acessibilidade é uma questão muito em pauta hoje em dia. Mas uma casa toda acessível, ela é uma casa repleta de detalhes e nuances que a gente tem que ter muito cuidado para projetar. Dependendo do terreno, a gente não vai conseguir comportar uma casa totalmente acessível com mais tudo que a família deseja ter. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Mas dá para a gente, de repente, trabalhar com um quarto, um banheiro acessível. Então, temos perfis de cliente que eles já chegam e falam, olha, eu preciso de uma casa acessível, porque eu tenho a minha mãe que mora comigo, ou então já estou preocupado com o momento futuro, se acontecer alguma coisa. Então, a gente já pensa nisso, na acessibilidade nesse sentido. Mas, normalmente, a gente vai partir do que a pessoa espera no sentido de conforto e como ele vai utilizar aquela casa. Então, a harmonia é o ponto principal. Então, o que ele vai utilizar mais, o que faz mais sentido, o que tem... Ele é uma pessoa que gosta de cozinhar, não é uma pessoa que gosta de cozinhar. Então, a harmonia dos ambientes acaba sendo mais importante do que a acessibilidade nesses pontos. A acessibilidade a gente resolve assim, com um quarto, um banheiro, né, sem escada, trechos mais de rampa. E a harmonia, acredito que ainda é o ponto principal do projeto. O cliente procura você e fala assim, mas eu não posso gastar muito. E é difícil. Não, brincadeiras à parte.
Hoje em dia a arquitetura ela te abre um leque de possibilidades enorme, né? Então a gente tem, às vezes a gente vai pensar, quando se pensava em arquitetura antigamente, se pensava sempre no luxo, né? Uma coisa luxuosa, casas imensas, tudo cheio de detalhes. E hoje em dia a arquitetura ela trouxe um acessível muito maior. Então, a gente consegue pensar bons projetos com áreas reduzidas, inclusive junto com o design e com a marcenaria, isso tornou-se muito eficiente, porque a gente consegue projetar mobiliários que encaixam melhor nos ambientes. Então, não precisa pensar eu preciso ter uma cozinha enorme porque eu preciso ter armário. Sim, mas às vezes numa cozinha pequena você consegue encaixar elementos, né, e resolver ali de uma forma que fique interessante. É exemplo dos apartamentos hoje, que são menores, mas a gente consegue atender uma cozinha legal, ter um ambiente planejado. Então, a questão do acessível, a gente é muito interessante porque quando o cliente abre e fala, olha, eu tenho tanto, eu posso gastar até tanto, não posso passar disso. A gente vai partir da ideia de tirar mesmo assim coisas extras. Vamos trabalhar com o básico e o básico bem feito. Inclusive, é importantíssimo a pessoa que tem o orçamento reduzido pensar no arquiteto. Porque ele vai conseguir, desde o projeto, já prever exatamente aquele custo. Porque daí então, vai partir... quer economizar? Procura Sim, arquiteto. Exatamente. Eu estava tendo uma conversa dessa com um cliente ontem, de uma casa residencial de bairro. Porque às vezes a gente pensa, é bairro, não tem... A prefeitura não vai fiscalizar mesmo, eu não vou nem fazer projeto. Ledo, é um engano muito grande. Sem porque dúvida. você... exato. Se você tem um projeto e você tem um custo pequeno, você consegue organizar para você realmente tirar aquele sonho do papel. Do que você só ir fazendo, aí você tá ali no meio da obra e fala, nossa, tá tudo nada do jeito que eu queria, volta, desmancha. Isso é tudo retrabalho e gasto. Então, quando você parte, eu costumo brincar com os meus clientes que eu falo, gente, a parte do projeto é como se fosse a gestação. Você tem que ter ali um tempo, você tem que gestar aquela ideia para depois, quando ela for concluída, sair do papel, vai estar tudo bacaninha, sabe? Tudo do jeito que você imaginou. Nem gosto de quando o cliente fala, mas eu tô com muita pressa no projeto. Claro que a gente sempre tenta ver os prazos e tudo mais, mas a pressa sempre foi a inimiga da perfeição, né? Esse ditado antigo e é verdadeiro. Porque às vezes na pressa eles não conseguem analisar os ambientes, medir para ver aquilo ali. E aí é quando no final arrepende, fala, podia ter feito meio metro maior, meio metro menor. E isso acaba gerando custo, arrependimento, depois aquela, me arrependi de construir, não ficou do jeito que eu queria, mas porque o projeto não foi bem elaborado, não foi bem pensado. Nós, assim, temos um bom respaldo referente a esse assunto. Nós temos recebido grandes projetos, a Smart Ambientes Planejados, grandes projetos maravilhosos, onde os arquitetos eles têm colocado nível de requinte e elegância, mas ao mesmo tempo pensado nessa questão custo. Então, a gente tem entregue, a Smart tem entregue projetos maravilhosos dentro de uma realidade hoje do mercado. Isso é muito bacana. Então, aí a gente realmente enxerga a importância de um bom projeto. Exatamente. E até trazendo isso para o volume grande, né? Então, para a casa em si. Hoje em dia dá para você trazer elementos que deixam a casa linda sem precisar ser uma coisa extremamente cara. Exato. Então a gente tem muita tecnologia e está chegando mais tecnologia ainda no Brasil. Isso é importante porque ficamos muitos anos travados naquele tradicional, né? E agora, com as evoluções tecnológicas, cada vez mais conseguiremos reduzir custo e melhorar a qualidade de projeto, né? Coisa diferente. Fator pertinente, né? Tecnologia no Brasil. Chega para os arquitetos, mas e para os parceiros arquitetos, né? E no nosso caso, a marcenaria. Como que a marcenaria aceita a tecnologia que o arquiteto passa para a gente, né? Ou para os marceneiros? Tem dificuldade, você sente dificuldade, não só na marcenaria, como também em marmoraria, até na construção civil, tem dificuldade de implantar essa tecnologia nos parceiros? Olha, eu percebo algumas dificuldades em alguns pontos, por exemplo, esse tempo atrás uma cliente minha estava construindo a casa com essa nova tecnologia do isopor, parede de isopor. E aí ela estava, na verdade ela estava tocando a obra por conta, mas eu estava sempre ali nos bastidores conversando, e ela estava comentando da dificuldade que ela teve de calheiro, pintor, todo mundo fica com receio de trabalhar com material. Então, se não for uma empresa que já está trazendo e já falar, não, a minha mão de obra vai resolver tudo, as mãos de obras de mercado, a gente acaba percebendo que tem um pouquinho de receio. Mas eu acho que isso talvez seja uma questão até antes, né? Então, a tecnologia chega, todo mundo já se colocar para estudar como
como que eu vou pregar um armário numa parede de isopor, né? Como que eu vou pendurar? Então, aí a coisa flui tudo junto. Quando tá no mercado realmente ativo, ninguém vai passar perrengue, né? Todo mundo consegue. Mas o pessoal não tá sempre ativo, Não, né? sim. E aí, como você lida com isso? Então, aí é complicado. A gente tem que buscar no mercado parceiros que estejam ali antenados, estejam acompanhando, estejam prontos. Porque muitas vezes você encontra, não, eu não faço porque eu não sei mexer com isso. Exato. E é bem comum. E essa é uma pergunta bastante importante. Assim, justamente, essa tem sido uma das grandes preocupações da Smart Ambientes Planejados, que é realmente ligar todos os pontos, porque não é porque somos uma empresa de móveis planejados que a gente só enxerga o mundo móveis planejados. A gente já tem acompanhado e tem assessorado hoje a grande maioria dos clientes desde o projeto arquitetônico. Legal. E dentro dessa filosofia, aí entra, eu acredito que uma expertise muito grande da Smart, que é fazer a ligação dos parceiros. Então, onde a gente pode hoje oferecer um parceiro que tem a tecnologia Lightwall, ao mesmo tempo ligar os outros que vão fazer parte daquela engrenagem para entregar a casa pronta para o cliente. Então, essa expertise hoje é muito importante, você ter bons parceiros, né, Isa? Muito importante. Para que, assim, a gente possa fornecer uma solução para o cliente do início ao fim e ele possa dormir à noite despreocupado. Porque a gente vê muita barreira, né, na questão tecnológica por isso mesmo, porque o cliente começa a encontrar tantos nãos. Eu quero construir minha casa de steel frame. Não, mas eu não faço. Não, mas eu não sei. E aí ele desiste no meio do caminho e vai para a alvenaria, para o tijolinho mesmo, e fala, pelo menos nesse não tem erro. E quando a gente já pega parceiros desde o começo, assim, preparados, que falam, não, aqui a gente consegue te dar assessoria nisso, esse profissional resolve o seu problema, aí o cliente fica muito mais tranquilo. Ele fala, não, eu vou seguir então nesse sonho de fazer minha casa rápida, limpa, sem estresse. Casa limpa, até pegar, a Graziane não está aqui, eu vou fazer um merchan para ela rapidinho. Antes de você, a gente estava entrevistando a Graziane Alves, né, que é engenheira civil, e ela tem essa estrutura de trabalhar com um Lightwall, que é a obra seca. Correto. Pode chamar ela. Então, Graziane. Já resolve. Exatamente. Viu? Uma coisa que eu tenho notado, a gente nota, as pessoas procuram construir casa mais hoje em condomínios para ter um lazer longe da muvuca ali do dia a dia em bairro, né, ou em grandes centros. Como que você pensa em harmonizar também essa questão da pessoa ter o prazer de chegar em casa e não sair de casa? Que elas querem chegar em casa, mas muitas vezes ficam ali no celular. Então, como você driva a tecnologia em favor da pessoa sentir o conforto de sentar no seu sofá e falar, aqui eu quero ficar? Olha, temos que pensar no ambiente justamente. A pessoa está chegando de um dia estressante, um dia de trabalho, né? Então, tudo aquela questão, conversa o dia inteiro, e quando ela chega em casa, ela quer sentir confortável, né? Quer chegar na casa dela e se sentir confortável. Então, é muito importante trazer os elementos que tragam essa sensação de conforto, né? Então, até uma questão básica, a luz. A luz de casa, né? Por mais que às vezes as pessoas falam, eu queria colocar a luz branca, mas uma luz branca é uma luz de trabalho. Se você entrar na sua casa e entrar num ambiente de luz branca, você vai continuar ligado, você não vai conseguir relaxar. Então, é muito importante trazer para casa uma luz amarela, em todos os ambientes, inclusive. A luz quente. A luz quente, exatamente. Porque você já entrou em casa, você está numa luz confortável, você já desliga. Você fala, pronto, aqui é o meu ambiente, a minha casa. Eu não preciso mais pensar no meu trabalho, no celular, né? Eu vou descansar. Como ser intuitivo. Exato. Parece que fala, num primeiro momento, você fala, não faz sentido, mas no passar do tempo vai fazer total sentido, porque você sai de um ambiente de alerta, né, de uma luz de alerta, para chegar num ambiente de uma luz de conforto. Inclusive, às vezes... disso? Não, novidade. Exato. Não a fundo, mas com a explicação da Isabela ficou esclarecedor para mim. Inclusive, isso é importantíssimo, porque quando veio a era do LED, e o LED era sempre branco, agora que tem o LED amarelo, né? Agora faz uns aninhos, mas foi depois. Sim. Primeiro surgiu o LED branco. Todo mundo trocou e colocou em quarto, banheiro, cozinha, e aí você traz uma sensação de mais estresse, porque você não tem nenhum momento que te relaxe. Inclusive, é muito importante, principalmente, se eu quero trabalhar com uma luz branca nas áreas comuns, que às vezes a pessoa gosta, Sim. fala, não, eu quero, mas quarto é imprescindível, que seja uma luz amarelada, e no banheiro também. Porque daí você já tem aquela sensação de tomar um banho realmente confortável, né? Parece que você tá limpando ali aquele dia cansativo, sabe?
E por isso que os spas, você ir num spa, você vai ver só aquela luzinha amarelinha, né? Bem Realmente. baixinha, não é nem uma luz muito forte, que é justamente para te trazer aquela sensação de descanso, de conforto, de relaxamento. E aí tem outros elementos, né? A gente tá falando da luz, mas até mesmo as texturas de tapete, de sofá. Então, se a gente pensar em tecidos mais naturais, que são tecidos mais aconchegantes, que você senta e você consegue, o seu corpo não traz aquela sensação de desconforto, de suor, né? Então, você tem um melhor acolhimento num sofá, por exemplo, de um tecido natural do que de um tecido sintético. Mesma coisa um tapete. Se você coloca um tapete de tecido natural, você consegue tirar ali o seu chinelo, colocar, vai te trazer um relaxamento, porque o tecido natural vai filtrar aquela energia do seu corpo. Então, hoje em dia, o mundo, assim, quando para agregar, às vezes, um pouco de custo, né? Então, eu trouxe muita coisa sintética. Mas é importante estar tendo uma tendência de voltar para essa questão dos naturais. Fibras naturais, tudo para deixar a luz que simula, né, uma luz de sol amarelada. Tudo isso para te dar essa sensação de conforto, para você conseguir ter uma harmonia e realmente usar o seu lar ali para um ambiente de descanso. A última feira que teve no Jockey Club em São Paulo, disse que mostrou que a tendência de 2024 é minimalista e cores quentes. Isso está dentro do escopo aí da conforto da casa? Sim, com certeza. Porque a cores quentes tem tudo a ver com o conforto. As cores frias, ela sempre vai trazer um desconforto. E a cor quente sempre vai trazer um conforto. O que é uma cor quente? Ela tem que ser na parede, no móvel, no piso, no teto? Como que é? Onde a gente influencia a cor direto no ambiente? Olha, em qualquer ponto que você colocar, você vai influenciar. Você pode influenciar trabalhando com paredes, só que a gente sempre tem que tomar cuidado daquelas regrinhas básicas. Dependendo da parede que você pinta e da posição do seu ambiente, você vai fazer uma sensação de enclausuramento, independente de ser fria ou quente. Então tem aqueles cuidados que os designers têm, falam, não pinta essa parede, pinta essa, sabe? Esses detalhes assim. Então, eu gosto sempre de trazer cor para os elementos mesmo, as peças. Isso é muito mais interessante, porque daí você trabalha com cores neutras em parede, cores neutras no piso, e aí traz uma madeira, né, uma almofada, um tapete, uma cortina com cores, quadros, com cores mais, tonalidades mais quentes. E aí não tem chance de errar. Dá tudo certo. Mais aconchegante. Sim, exato. Exatamente. Por exemplo, no nosso segmento, né, de móveis planejados, as cores quentes estão mais dentro dos fornecedores que têm um design que trabalha para eles. Exemplo agora a Apps, né? Inclusive a gente vai mês que vem para lá. Você tem em mente já para falar quais cores quentes que tem? O pessoal vai estar te assistindo. Quais as cores quentes você indica para mobiliar a sua casa, para incluir no móvel, no planejado? Tipo, uma nude, uma sólida? Sim, as cores sólidas vão ser com certeza a tendência aí desse próximo ano. O terracota ainda vai continuar, a gente ainda vai ver bastante terracota. E aí tem variações ali do amarelo, né, amarelado, e a paleta de cores ela é imensa, né? Então, com certeza, essas cores vão vir muito altas. São ainda muitas opções, isso, né, digamos muitas assim. opções, sim. Esses tons mais que puxam para o avermelhado, nude, rosado, né? Essas cores o pessoal aceita bastante. Mas o rosado não é uma cor feminina? Ou hoje ela tá assim, ela pode incluir num quarto masculino, por exemplo, uma cor, por exemplo, uma sala? Olha, a gente vê, por exemplo, em sala, cozinha, não tem tanta objeção. Agora, o quarto já fica um pouco mais limitado. Porque dependendo, é um menino adolescente, sim, ele não vai querer um quarto rosado, né? Então ele vai querer, às vezes, tons mais amarelados, alaranjados, né? Então a gente traz alguma coisa mais nesse sentido que tem um toque mais masculino. Por exemplo, essa semana eu também visitei uma cliente que ela não tem filhos ainda, mas já está prevendo duas suítes ali pensando nos futuros filhos. E ela queria muito fazer um banheiro rosa, mas ela falou, vai que eu tenho 2 filhos, então eu vou fazer ela fez nude, fez a parede com revestimento puxando para o nude e o outro azul. Ela falou, bom, pelo menos se forem 2 meninos, não tem estresse. Mas em relação à casa, no geral, ambientes comuns, isso é bem tranquilo, não tem tanta objeção. Vamos provocar ela? Vamos lá. Aquela pergunta que eu adoro, você faz? Não. Igual você faz, por favor. Forma ou função? Essa pergunta é crucial, né? Eu acredito que nenhum coexiste sem o outro. Então, a forma e a função, elas têm que estar interligadas.
né? É muito importante você ter forma, mas você ter função também. Não faz sentido só ir pela forma, né? Tem que ter ainda mais no mundo hoje minimalista, a função é primordial, não é só a forma. Vai dar um significado. Mas eu gosto bastante de trabalhar partindo da função. Então, qual que é a função daquilo? E aí sim chega na forma. Eu acho que é bem interessante quando você desenvolve dessa ideia. Porque é diferente se você às vezes trabalha primeiro com a forma, depois para você chegar na função, às vezes não vai casar a ideia, né? Então, se você fizer o inverso, e para que então isso vamos pensar na xícara, né? Vamos beber água nisso daqui. Então tem que ter um recipiente, tem que ter um buraco para colocar água. E agora, como a gente deixa isso aqui legal? A forma disso a partir desse princípio. Então, acho que é bacana pensar nesse meio. Bem explicado, hein? Explicar primeiro a função. E aí a forma. Vamos lá, para a gente fechar, para você na marcenaria, o que é um parceiro ideal desse segmento? O que ele tem que ter de importante para agregar no trabalho seu? Bom, principalmente estar atuando aí com total coerência, né? Estando acompanhando as modernidades, acho que isso é muito importante, não estar parado no tempo, né? Então, estar acompanhando aí as novas tendências, as tecnologias. E para mim, assim, o mais importante no parceiro é aquele parceiro que o meu cliente me liga depois e fala: olha, obrigada, você me salvou com esse parceiro. Porque isso é extremamente importante, o cliente satisfeito no final, né? Então, você ter um projeto bem feito, uma execução bacana, o resultado não tem como ser diferente. O cliente vai ficar feliz e vai ligar agradecendo e vai trazer novos clientes. Exatamente. E todo mundo vai ficar feliz, né? Então, acho que esse ponto é o primordial. É isso, Marcelo? Exato, é isso. Isabela, nós lhe agradecemos imensamente por esse bate-papo maravilhoso. Por tudo que a sua empresa representa para a gente, é de grande valor, e a Smart Ambientes Planejados se sente lisonjeado de ter uma parceira como a Isa Della Volpe, e eu acredito que esse é o primeiro de muitos bate-papos, porque eu acredito que, olha, não nos vai faltar conteúdos nessa área, porque são empresas coligadas e, o mais importante, que enxergam inovação, futuro, tecnologia da construção. Então, foi um prazer imenso estar com você nesse dia. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. A Smart agradece imensamente. Obrigada. Legal.